Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Todos os cristãos sinceros desejam viver uma vida cristã que agrade a Deus, mas na verdade sentem-se perdidos quanto ao que fazer. Eu gostaria de ajudar esses crentes que desejam viver vidas poderosas, frutíferas e alcançar esse desejo. A fim de desfrutarmos nossos direitos e nossa liberdade na sociedade, precisamos acatar certas responsabilidades. De maneira semelhante, em nossa vida cristã, temos algumas responsabilidades que devemos acatar antes de usufruirmos as bênçãos de nosso Deus. Temos a responsabilidade do culto. Fomos criados para cultuar nosso Pai Celeste. Os incrédulos adoram as coisas materiais, mundanas, mas quando nós nos tornamos cristãos, assumimos a responsabilidade de adorar diariamente o nosso Deus. Arcamos com outra responsabilidade ainda, a da santificação. Visto que fomos convertidos pelo Senhor Jesus e purificados pelo seu sangue, devemos viver uma vida santificada. Sem a santificação, não podemos nem pensar em ir ao Senhor e apresentar-lhe nossa causa. Também temos a responsabilidade de estudar a Bíblia. Ao estudarmos a palavra de Deus, compreendemos melhor nosso Senhor Jesus Cristo e podemos ficar mais familiarizados com as obras de Deus. É de nossa responsabilidade e obrigação conhecer cada vez mais a Deus através do estudo de sua palavra todos os dias. Temos ainda a responsabilidade de orar. Orar é como respirar. Na condição de cristãos, se pararmos de orar, é como se houvéssemos parado de respirar. Você sabe, é claro, que se parar de respirar, morre. Se pararmos de orar com regularidade, nossa vida espiritual morre. É por isso que devemos orar a Deus todos os dias. Também temos a responsabilidade de testemunhar de Cristo. Testemunhar é algo semelhante ao exercício. Se quisermos ter um corpo sadio, precisamos praticar os exercícios físicos regularmente. Se quisermos ser cristãos sadios, devemos ser ganhadores de almas todos os dias de nossa vida. Alimentando-nos da palavra de Deus, continuamos a respirar espiritualmente. Mediante nossas orações, e também nos exercitamos, dando testemunho de Cristo Jesus aos incrédulos, fazendo o possível para conduzi-los a Cristo. Outra responsabilidade do cristão é o trabalho. Devemos desempenhar nosso ministério, nosso trabalho para o Senhor, tanto na área material, mediante nosso esforço físico, como na área espiritual. Então, a partir do momento em que desempenhamos com fidelidade nossas responsabilidades, podemos cobrar as promessas do Senhor. É na Bíblia que encontramos grande número das promessas maravilhosas de Deus. Ali estão suas promessas em abundância, mas não podemos simplesmente cobrá-las de Deus, sem mais nem menos. Vamos ler a experiência e a confissão do centurião romano, que encontramos em Mateus 8, do 5 ao 9. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dizes somente uma palavra,
e o meu criado ficará são. A confissão do centurião e a resposta de Jesus demonstram-nos que Jesus Cristo fala especificamente aos doentes e lhes ministra a cura. Temos as promessas de Deus escritas na Bíblia e podemos entender a vontade de Deus se estudarmos a palavra. Todavia, se quisermos ter fé para que determinada necessidade seja atendida, devemos permitir que o Senhor fale conosco através da Bíblia. Disse o centurião: dize somente uma palavra. As promessas da Bíblia devem ser renovadas em nossos corações, mediante a revelação do Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que podem crer em qualquer palavra, conforme bem entenderem, e assim apontam para uma passagem qualquer das Escrituras a asmo. Todavia, a palavra de Deus não funciona dessa maneira. Descobrimos que há várias atitudes para com as promessas de Deus. Há as pessoas que se antecipam correndo diante da palavra de Deus. Vemos essas pessoas com frequência na igreja. São bons crentes que cumprem fielmente suas obrigações e responsabilidades diante de Deus, mas querem estar à frente de Deus, traçam todos os seus planos e procuram realizar todos os seus projetos, e só depois é que vêm a Deus e lhe pedem que abençoe seus planos e projetos. Deus não opera dessa maneira. Essa é a razão porque tantas pessoas cometem falhas em sua vida cristã, no exercício de sua fé. Hoje, um homem entrou em meu escritório e me disse que havia sofrido uma bancarrota comercial, porque havia conduzido seus negócios e seus planos à sua maneira. Então ele pediu a Deus que o abençoasse, mas Deus não ouviu o seu pedido. Deus lhe permitiu que seguisse seu próprio caminho. No fim, esse homem viu-se falido, mas não tinha nenhum direito de queixar-se ao Senhor. Há também aqueles que recebem a palavra de Deus, mas não obedecem a ela por causa de suas dúvidas. Assim nos diz a Bíblia em Tiago 1, 6-8. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Depois de orar e de receber a palavra de Deus em seu coração, muitas pessoas não crescem espiritualmente por causa de sua falta de fé. Deus não pode operar através de tais pessoas, porque o Senhor precisa de um instrumento que se atreva a lançar-se pela fé na palavra de Deus que lhe foi revelada. O crente que não age segundo a palavra que recebeu de Deus não pode ser bem-sucedido em sua vida cristã. Há também pessoas que agem segundo a palavra de Deus ao receberem uma revelação especial em suas almas, vindo da Bíblia. Tiago 2,7 nos diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Que verdade profunda! A fé armazenada no coração, que não nos motiva à ação, não poderá produzir. Trata-se de fé potencial, mas dela nada resulta se o crente não agir com base nessa fé. Muitas pessoas perguntam: então, como é que eu devo receber a palavra de Deus? Temos a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, que gostamos de ler e que nos proporciona tantas bênçãos. Mas se desejarmos receber a fé viva de Deus, não podemos tomar um texto a esmo de qualquer parte da Bíblia e agir segundo o que lemos, esperando que Deus opere segundo o que acabamos de ler. O Espírito Santo de Deus deve apanhar porções da Bíblia e, de modo específico, revelar e inspirar o conteúdo do texto à nossa alma, de tal forma
que recebamos uma fé viva. Para que o Espírito Santo haja dessa forma, é necessário que nossos corações estejam preparados. Devemos arrepender-nos de nossa desobediência e pecados. 1 João 3, do 20 ao 22, diz com toda clareza: sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o coração nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Portanto, se abrigarmos algum pecado consciente em nosso coração, Deus não ouvirá nossas orações. Por isso, devemos arrepender-nos e clamar pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todos os nossos pecados e iniquidades. Depois de havermos recebido perdão de nossos pecados, se nós sentarmos e ficarmos esperando que Deus nos ministre sua palavra, Ele não o fará. Você precisa ir a Deus diretamente, em oração e súplica, com um coração fervoroso, e então o Pai Celeste ouvirá sua súplica. Depois disso, espere no Senhor, até que Ele dê sua palavra de fé. Diz a Bíblia em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus pela inspiração do Espírito Santo, você pode receber a fé específica em seu coração, sem a qual ninguém pode alcançar milagres em resposta às suas orações. As Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse, são a palavra de Deus. Elas suprem o conhecimento de Deus ao seu coração. Mas a leitura genérica da palavra divina não produzirá a fé específica em sua alma. Somente quando o Espírito Santo vem até você e lhe seleciona uma porção das Escrituras e a revelação em seu coração, dando-lhe inspiração de modo específico, como se Deus falasse de modo particular, é que você pode receber a fé que Deus compartilha aos crentes. A partir daí, você pode esperar milagres. A partir do momento em que você possui a palavra, deve dinamizar-se e agir segundo essa palavra, independentemente das circunstâncias e de como você se sente. Há uma linda passagem das Escrituras em Mateus 14, do 24 ao 33, que nos relata uma experiência de Pedro. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus, mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Tendo passado para o outro lado, alcançaram terra em Genezaré. Pedro não poderia ter andado por sobre as águas sem receber a palavra vem dos lábios de Jesus. Hoje, se tentássemos caminhar por sobre as águas do mar, mediante nossa fé no Senhor Jesus Cristo, jamais o conseguiríamos. Pedro pediu a Cristo que lhe desse a palavra, e Jesus a deu. Pedro caminhou literalmente
sob a palavra de Jesus Cristo, não sob o conceito das ondas marítimas, pois quando ele começou a pensar nas ondas, em vez de na palavra de Cristo, começou a afundar. Diz a Bíblia que quando ele sentiu o forte vento, sentiu medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Veja bem, Pedro não caminhou por sobre as ondas, ele caminhou segundo a palavra de Cristo, isto é, pela palavra de Cristo. Assim, quando você recebe a palavra específica em sua alma, você pode caminhar segundo essa palavra. Ela traçará um caminho que parte de seu coração até o trono de Deus. Mediante a palavra de Cristo, você receberá tremendas respostas vindas do Senhor para a sua vida. Algumas pessoas pensam que Deus é uma espécie de telefone que podem usar em qualquer tempo que quiserem, mas essa ideia é errônea. Não temos o direito de reclamar o cumprimento das promessas de Deus se não obedecermos aos mandamentos de Deus. Se fizermos a nossa parte, o Espírito Santo nos ajudará a receber a palavra de fé vinda de Deus. Quando você receber essa palavra de fé em seu coração, terá a fé específica necessária e verá a resposta de Deus em sua vida. Receba a palavra e, a seguir, haja segundo essa palavra. Fazendo assim, as Sagradas Escrituras se tornarão a fonte de suas bênçãos pessoais para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia, que palavra tremenda, abençoada para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida, você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Meus irmãos, é muito importante que você também deixe o seu like e não esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Se você desejar ser membro, aqui embaixo, do lado do botão de inscrição, torne-se membro deste canal em nome de Jesus. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém!